Boa noite, então, pessoal. Voltando aqui a falar, semana que vem vai ser a P2, com o valor de 2,5. Eu acredito que as questões serão todas questões objetivas e, gente, dessa vez com o conteúdo que vocês estão vendo, tá? Algumas questões, se eu não me engano, foi da web atividade que caiu questões que vocês não tinham estudado ainda. Mas o conteúdo de AP2 vai ser cosméticos na maquiagem, ferramenta de trabalho, e a aula de hoje, que é sobre colorimetria na maquiagem, colorimetria básica e teoria das cores aplicada à maquiagem. Então, agora eu vou estar fazendo com vocês a correção, primeiramente, a correção desses exercícios, e aí, no final da aula, quando eu terminar de dar essa aula de colorimetria, vou dar o tempo, né, para vocês fazerem a correção, como não vai dar tempo de fazer antes da prova, porque semana que vem já é a P2, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me perguntando antes da prova, certo? Então, semana que vem nós não teremos aula, porque vocês estarão tirando esse dia, o dia todo, para realizar, então, a prova de AP2. Dessa vez foi bem rapidinho, né? Foi muito curto o tempo de AP1 para AP2. Então, eu vou estar fazendo a correção primeiro do conteúdo de cosméticos na maquiagem e ferramenta de trabalho. Vocês estão conseguindo enxergar o Word que eu coloquei aqui? Sim, professora. Ótimo, perfeito. Então, começando com a primeira pergunta. Sim, então o conteúdo vai ser mais, né? Desse conteúdo de cosméticos na maquiagem e ferramenta de trabalho e de colorimetria. Pode cair umas 2 questões de AP1, pode ser inclusive repetidas da que vocês já fizeram de AP1, tá? Então, só para lembrar isso para vocês. Qual a finalidade do pó facial? Então, de acordo com os slides que eu coloquei lá para vocês, para nortear na resposta, ele serve para selar a base. Selar, gente, é deixar o aspecto seco, né, para que não ocorra a transferência de produto para a roupa, para os utensílios, materiais que você possa estar utilizando, celular, né? Então, vai fazer com que a maquiagem ela dure mais tempo, trazendo um toque sedoso e aveludado à pele. Então, essa é a finalidade do pó facial. A segunda pergunta, eu pedi para citar 3 tipos de bases e para que tipo de pele cada uma serve sua finalidade. A líquida, ela tem a finalidade de cobertura suave, indicada para todos os tipos de pele e normalmente ela é utilizada em eventos diurnos, né, de dia. A cremosa, e pode ser utilizada à noite também, a gente não tem nenhum problema, mas as bases mais suaves, elas são mais adequadas para não chamar tanta atenção de dia. E a cremosa, ela tem finalidade de cobertura média, ou seja, ela não vai ter uma cobertura tão completa, e também não é uma cobertura tão suave. E ela é indicada para peles com imperfeições leves, pele seca e desidratada. E nesse caso, da base cremosa, ela pode ser utilizada tanto de dia quanto de noite também. Aqui eu coloquei todas as bases, então você pode, se cair na prova alguma desses tipos de opções, você vai ter essas opções aqui. Né? Eu pedi para citar 3, mas eu vou falar de todas. A base compacta e cremosa, ela é base e pó ao mesmo tempo, tem finalidade de alta cobertura,
indicada para peles oleosas e normais, e em peles secas pode dar efeito craquelado, e o uso dela é noturno. Gente, lembra que sempre a nossa finalidade como esteticistas, como profissionais da estética, utilizando os recursos de embelezamento, tem uma finalidade para auxiliar cada biotipo cutâneo. Cada pessoa tem um biotipo cutâneo, seja ela alípica, que é a pele seca, seja ela a pele eudérmica, que é a pele normal, seja ela a pele lipídica, que é a pele oleosa, a pele mista. Então, é importante a gente identificar esses biotipos cutâneos e quais produtos, por exemplo, no caso da maquiagem, que cada biotipo cutâneo pode ter. Nem sempre o maquiador ele sabe identificar os biotipos cutâneos, mas nós esteticistas precisamos, porque a gente trabalha com a pele, que é o órgão, que é o nosso instrumento, gente, no corpo humano é o instrumento que nós trabalhamos. Então é importante a gente conhecer. E aí vamos para o stick, pan-chique, né? Na Catarina Rio chama de pan-chique, ou aquela base em bastão. Ela tem finalidade de cobertura completa, de alta cobertura, né? Indicada para peles secas e normais, e o uso dela é noturno. É para ser usado dessa forma. E o mousse e spray, que a gente quase não utiliza esse tipo de maquiagem, né, gente? Ela tem como finalidade cobertura média. Na maioria são oil free, então são indicadas aí para peles oleosas e também peles mistas. O uso ela pode ser tanto diurno quanto noturno. Se ela tiver uma pele mais acneica também, né, a gente pode estar utilizando para cobrir. Lembrando que quando a acne ela é ativa, ela tem a acne pontiforme, que é aquelas que tem uma pontinha, né, que tem a pústula. Gente, não vai ter base da vida, né, terrestre, a não ser que existe uma base aí divina dos extraterrestres que possa cobrir as acnes, mas ainda hoje não existe, né? Então é muito difícil a gente cobrir a acne, que é aquela que é pontiforme, que tem uma pontinha, sempre a pontinha ela vai estar aparecendo. E aí o ideal no caso de peles com acneicas são bases mais que sejam oil free, mate, né? Que tem a finalidade de ser mate. O pó, existe então as bases com pó, se eu não me engano, a Mary Kay, não sei se alguém de vocês aí trabalha ou conhece a Mary Kay. A Mary Kay tem um pó que ele é base, né? Que ele chama de base. Então, para peles extremamente oleosas, seborreicas, a gente usa durante o dia a dia, a pessoa vai transpirando, né? Então, aplica para poder remover esse excesso de oleosidade. Finalidade de cobertura leve e remove excesso de brilho no rosto. E o airbrush, só para vocês saberem mesmo, gente, que existe, mas quase a gente não usa mais essa modalidade, né, de base, que é o produto. O produto ele é aplicado com uma pistola que garante uniformidade, cobertura completa e perfeita com maior durabilidade, e pode ser utilizado a base específica para cada tipo de pele, para airbrush. Ele pode ser utilizado tanto diurno quanto noturno. O que são produtos hipoalergênicos? Gente, isso aqui é muito importante vocês lembrarem dessa pergunta, porque provavelmente vai cair em prova. Então, vamos lá. O que são produtos hipoalergênicos? E é o ideal para a gente utilizar. Principalmente, olha, os produtos que eu utilizo, todos eles praticamente, são hipoalergênicos. Os que não são, eu uso muito pouco. Então, esses produtos naturais que de vez em quando eu mostro para vocês que eu uso, são hipoalergênicos e também não comedogênicos, ou seja, não vão causar acnes, comedões, ou vão reduzir o risco, né, de
causar acnes e comedões. Então, são produtos que possuem hipoalergênicos, produtos que possuem menores riscos de causar alergias e menos comedogênicos. Aí a gente encontra no pó, sombra, batom, blush e base. Para meninas que trabalham com a maquiagem, eu recomendo que vocês sempre pergunte, né, para o vendedor, para o fabricante, se vocês tiverem contato, for comprar com a própria linha de maquiagem, se o produto ele não é comedogênico, se ele é hipoalergênico, porque são produtos que você, inclusive, pode estar utilizando em peles sensíveis, pele de crianças, e, inclusive, a maquiagem para crianças, eles têm essa finalidade de ser hipoalergênicos, né, para reduzir o nível ali de alergias. Até porque a pele da criança ela é mais delicada. A próxima pergunta, alguém fez essas questões? Agora que não vale mais nota, é mais difícil achar alguém que tenha feito. Semestre passado valia nota, então todo mundo fazia o questionário. Mas é importante vocês estudarem pelo questionário por conta das perguntas da prova. Olha, Karina, parabéns para você. Uhul! A Maria de Faria. Oh, gente, mas vocês são lindas. São lindas. Muito bem, meninas. Quais as características de sombras que devem ser utilizadas de dia? Alguém quer responder? Alguém fez diferente para as meninas que fizeram aí as questões? Sombras com tons neutros e discretos. Coloquei. Muito bem. A Karina também fez assim, Karina, nesse rumo. Então, gente, sim, os tons mais neutros e discretos devem ser utilizados preferencialmente de dia. Hoje não tem mais aquela coisa do imposição, né? O que você tem que usar? Se a pessoa quiser usar tons escuros, às vezes até dependendo do ambiente de trabalho que ela está, se encontra, pode até permitir usar um tom mais, né, forte, mais intenso, mais vibrante. Mas no caso do trabalho da profissional de saúde, que é o nosso caso, nós precisamos utilizar tons neutros, inclusive, para trabalhar. A quinta pergunta, falamos sobre... Gente, as perguntas ficaram tudo assim, aleatórias, tá? Não ficou igual no slide. Não foi minha intenção, mas acabou ficando desse jeito. Então, conceitue o termo cosméticos. E cosmético, ela deve se limitar aos produtos com ação superficial, sem caráter terapêutico, que não penetram na estrutura celular e que não fazem sinergia com o sistema circulatório. Essa definição eu peguei do livro da Embeleze, inclusive quando eu dava aula nessa época, e aí a gente tinha um livro de professor, mas também a mesma definição que a Anvisa, ela traz a respeito de cosméticos, tá? Então, as maquiagens, elas são classificadas como produtos cosméticos. Os produtos que nós utilizamos lá no laboratório, prof, os produtos que a gente utiliza lá na estética facial para fazer os tratamentos, esses produtos são chamados de produtos dermocosméticos ou cosmecêuticos, que eles vão ter essa ação mais aprofundada, que tem uma ação terapêutica e vão penetrar as estruturas celulares nas camadas mais profundas. Então, ele vai ter sim uma sinergia, uma interação com o sistema circulatório, linfático. Então, os cosmecêuticos e os dermocosméticos, que é o que a gente utiliza para o tratamento em si. No caso de produtos como perfume, sabonetes, shampoos, maquiagem, são considerados, classificados como produtos cosméticos,
que tem essa ação apenas superficial. Sexta pergunta. Na sexta pergunta, gente, e é a última, eu coloquei aqui todos os tipos de removedores, mas se cair na prova, se for no caso objetivas, não vai cair desse jeito. Mas é importante você saber, tá? Eu pedi para você citar 3 tipos de removedores. E aí eu coloquei todos. Então, nós temos os lenços, 3 tipos de removedor de maquiagem, para que serve cada um deles. Então, os removedores, como os lenços, são práticos, descartáveis e fáceis de levar na bolsa, de levar na bolsa. A desvantagem pode causar irritação nos olhos, em alguns casos podem ocorrer isso. O removedor cremoso, ele é mais indicado para a pele seca ou mais madura, pois é rico em hidratantes. O removedor à base de água, como por exemplo a água micelar, que hoje é muito utilizada, gente, e é o que eu mais recomendo, é a fórmula mais moderna de demaquilante, porque remove a maquiagem e as impurezas da pele suavemente, não necessitando de enxágue após o uso. E por último, o removedor bifásico, que é uma mistura heterogênea de água e óleo, indicado para peles normais, secas e sensíveis, e serve para remover maquiagem à prova d'água. Ele vai sair com mais facilidade, porém, após ter passado no rosto, removido, o ideal é que você passe um sabonete para remover o excesso de demaquilante, no caso do removedor bifásico, tá bom? Alguma dúvida relacionada ao questionário? Alguém quer fazer alguma observação? Tá tudo certinho, então, meninas? Beleza? Podemos passar, então, para a próxima fase. Sim, professora. Ok, então eu vou colocar aqui agora. Vou colocar o slide da nossa aula de hoje. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Ok. Bom, então vamos para a aula falando sobre colorimetria básica e teoria das cores aplicada à maquiagem, para a gente entender as cores que nós vamos utilizar nos tons, nas temperaturas da pele, conhecer um pouco sobre isso, o subtom, as nuances, quais cores se adequam, são mais harmônicos para os tipos de pele, os tipos os fototipos cutâneos. Então, vamos lá. Opa, gente. Voltando, eu estou já no finalzinho aqui. Deixa eu voltar. A gente vai falar um pouco, então, da escala das cores. Para se obter uma imagem positiva e harmônica, é necessário conhecer a teoria das cores, os subtons, como a temperatura da pele e como ela funciona em cada tipo de pele. Gente, na moda, né, quando se trata de imagem pessoal, a gente estuda um pouco sobre a questão da moda e o visagismo na moda, que é utilizando os tecidos, as estampas, por exemplo, para determinados tipos de tons da pele e também de personalidade. Aqui, no caso, a nossa aula é mais voltada do visagismo para a maquiagem, então a gente vai ver as cores voltado para isso, então. Então, aqui nós temos as cores do círculo cromático, né, onde tem o conjunto de todas as cores que a gente vai conhecer esses conjuntos, né? Aí nós temos as cores primárias, terciárias, secundárias, análogas,
complementares, as tríades de cores e as suas nuances, que é isso aqui, ó. Então, nós temos aqui o rosa e nós temos as nuances, né? Os tipos de rosa que nós temos. Aí a gente pode ter rosas com um fundo mais frio ou um fundo mais mais quente. Aí tem gente que fala assim, mas o rosa ele é frio, o rosa ele é quente. Gente, depende qual é a base que foi feito essa coloração. Então, ele pode ser tanto quente quanto frio. Então, aqui nós temos as nuances, as tonalidades, né? No geral, as cores verdes, azul, roxo, fúcsia, rosas, são frias. No geral, é considerado assim. Os tons mais vermelhos, alaranjados, né? Amarelos, verde fluorescente, verde meio amarelo fluorescente, são considerados tons quentes. E aqui os tons neutros, que vão do preto, cinza, marrom, que é o tom do pigmento da nossa pele, né, que a gente chama de tom neutro também, que é o tom da nossa pele, um tom mais amarronzado. Então, esses tons, aqui a gente vai ter os tons neutros, classificados como os tons neutros. Então, na colorimetria, é utilizada a estrela de Oswald, que sistematizou graficamente as combinações das cores primárias, secundárias e terciárias para se obter melhores resultados na harmonização das cores. Nem todo mundo fica bem com tons muito vibrantes ou quentes ou frios. Tudo isso vai depender do subtom, da temperatura da pele e também da personalidade. Então, aqui nós temos o círculo cromático, que contém todas as cores, é o conjunto de todas as cores, e aqui nós fazemos a divisão das cores primárias. As cores primárias é que não existe, gente, elas são puras, são naturais, que é o amarelo, azul e o vermelho, são cores puras, e nós chamamos de cores naturais. As cores secundárias, elas são a junção de duas cores primárias que formam, então, no caso, as secundárias, a gente já vai ver algumas. E aqui as cores primárias, secundárias e terciárias, que aí é a junção das primárias com as secundárias, aí surgem as terciárias, e aí também as nuances, tanto de tons mais fortes como mais suaves. Então, dentro do círculo cromático, nós temos, então, as cores primárias, que são o azul, o amarelo e o vermelho, que são cores puras que não se conseguem com a mistura de outras cores. Então, elas são puras, né? E as cores secundárias são cores que se obtêm a partir da mistura de duas cores primárias. Então, aqui, o verde, ele é a junção do azul com o amarelo, então vai nascer a cor verde. O laranja é a cor amarelo com o vermelho, então nós teremos o tom laranja. Inclusive, esse tom aqui, gente, é o que eu mais uso para camuflar hiperpigmentação no tom marrom. Então, na nossa pele, olheiras, às vezes as pessoas têm essa mancha de pós-inflamatória que ocorreu por conta de uma acne. Então, eu gosto de utilizar o tom laranja, porque ele tem uma semelhança, uma harmonização com a cor da pele humana, e ele é um tom quente. Então, um tom quente, ele vai conseguir neutralizar um tom frio, que no caso é a olheira, as manchas amarronzadas com tons frios, que é o caso, por exemplo, das manchas de acne. Eu não utilizo, nesse caso, aqueles corretivos coloridos. Inclusive, na minha pós-graduação de dermatoestética, eu fiz o meu artigo, né, o meu TCC foi embasado
na técnica de camuflagem, de corretivos, com a cor, de acordo com a escala Fitzpatrick, que é a cor da nossa pele, tá? Então, eu não gosto de utilizar as cores complementares, os corretivos coloridinhos, porque eu acho que, na verdade, eles não vão fazer tanta diferença, assim, na pele, tá? É diferente quando a gente trabalha com artes plásticas, com pintura, que dá para você fazer a união das duas tonalidades e ela se tornar uma só, mas no caso da pele, que a camuflagem é por sobreposição, eu tenho uma pele, eu tenho uma cor, uma mancha na minha pele, e aí eu venho com um produto em cima dela, ou seja, não vai juntar, não vai misturar, não vai ser uma cor única, unificada, né? Não vai ser. Então, é por sobreposição. Então, nesse caso, eu gosto de utilizar corretivos que são da tonalidade da pele. E aí, nós temos, por último, depois eu mostro para vocês isso aí, tá? E aí, por último, nós temos o vermelho com o azul, que a gente vai ter o tom do roxo, né? Então, aqui, a junção das cores primárias, elas vão transformar em cores secundárias o verde, o laranja e o roxo. Aí nós temos as cores terciárias, que são as misturas obtidas da cor primária mais uma cor secundária. Então, nós temos aqui as cores secundárias. Aqui é secundária, né? Com amarelo com vermelho, que é o laranja. Aí a gente tem o amarelo, que é uma cor primária, com o verde, que é uma cor secundária, e eu formo o verde oliva. Aí eu tenho um azul mais escuro, um azul mais claro, ciano, vou ter um azul celeste. Aqui eu tenho um azul, que é uma cor primária, né? E o magenta, e aí eu vou ter o violeta, e por aí vai. Aí eu tenho uma coloração aqui, o primário, vermelho, magenta, que é... E aqui ficou diferente. O magenta, que é um rosa mais vivo, e aí eu vou ter um rosinha mais claro. O turquesa vem com a junção de um verde com um azul ciano. E aí eu amo essa cor, gente, turquesa. Adoro essa cor. Eu acho muito lindo. Essa cor com um dourado, eu acho maravilhoso. Casa super bem. E aqui nós temos as cores análogas. Depois eu falo aqui das cores complementares por último. As cores análogas são cores que estão lado a lado e produzem efeitos monocromáticos ou tom sobre tom. Adoro. Gente, é super chique. Pessoas que usam cores monocromáticas, fazem essa junção de cores, gente, com roupas, eu acho muito chique. Adoro, acho lindo. Então, aqui, ó, as cores vizinhas, então são 3 cores que são lado, normalmente uma das 3 predomina. Então, normalmente quando se usa, né, faz essa junção das cores análogas, uma vai prevalecer. As cores triádicas é aquelas cores que dá formar um triângulo. É a combinação de 3 cores separadas pela mesma distância no formato de um triângulo ou círculo. É utilizada 3 cores igualmente espaçadas 120 graus uma da outra em torno da roda de cores, e é muito popular porque oferece um forte contraste visual e é considerado por muitos como a melhor dos esquemas. Então, para quem gosta, gente, de quem é mais alegre, ou quem gosta, né, tá assim naquele dia nossa, que gosta de colorido, muitas pessoas que são da moda, fashionista, elas fazem essa junção de cores com base no círculo cromático e as cores triádicas. Então, elas escolhem aqui, ó, cores desse círculo cromático e aí coloca, por exemplo, uma calça roxa com uma camisa, né, desse verde aqui, turquesa, e o laranja vai para os acessórios,
né? E tem gente que olha assim e fala assim, nossa, mas ficou tão esquisito. E, na verdade, a pessoa está super em alta, super na moda, porque ela entende dessa escala de cores. A mesma forma, as cores análogas e as cores complementares são aquelas cores que são opostas no círculo cromático. Então, o vermelho, ele vai ser oposto ao verde. Tá aparecendo não, professora? Vocês não estão vendo? Agora sumiu. Estão vendo? Aqui eu tô vendo. Tá normal. Não, tô vendo. Quando eu aproximo, vocês conseguem ver? Normal. Sim. Sim. Ah, que susto. Aqui, ó. As Só o cores meu que complementares. sumiu. Oi? Vou deixar assim. Agora voltou. Voltou Vou deixar agora assim. a imagem. Tá, é porque eu aproximei. Era só pra mim. Tá bom. Então, aqui as cores opostas, ó, o vermelho oposto ao verde, e é o que a gente utiliza na teoria das cores para fazer a camuflagem. Muitas pessoas utilizam essa técnica aqui para fazer a camuflagem. O azul oposto ao laranja, o roxo, o oposto, o amarelo. Então, para manchas arroxeadas, hematomas, equimoses, as pessoas usam o laranja, né, para disfarçar essas manchas. Nesse caso, eu não concordo, porque o amarelo, ele é muito claro e, na verdade, ele vai ressaltar, e, na minha opinião, vai dar o efeito panda inverso. Então, por isso que eu não gosto. Na prática, eu acho que não funciona tão bem, tá? Mas o interessante das cores complementares, e por que se usa as cores complementares para fazer a camuflagem, né, na maquiagem, eu vou explicar para vocês agora que essa técnica ela é muito interessante. As cores complementares são cores opostas na tabela de cores, né, do ciclo cromático, da estrela de Oswald, para neutralização de tom. Então, essa mistura de uma cor primária com uma cor secundária, resultando no marrom. Então, gente, por que se utiliza a cor complementar para camuflar manchas? Porque se você misturar o azul com o laranja, vai dar marrom. Se você utilizar, que são as cores opostas, que eu falei para vocês agora há pouco. Se você utilizar o vermelho com misturar, pegar as duas e misturar, se eu pegar aqui, ó, gente, na minha, inclusive eu trouxe para vocês o meu Color Make, que eu quero que vocês comprem lá depois de AP2, tá? Semana que vem não vai ter aula. Eu incluiria aqui o preto também. Dá pra gente fazer algumas coisas. Eita, não dá que coisa. Aqui, gente, ó, o Color Make. Eu vi depois algumas pessoas fazendo algumas perguntas lá no grupo. Não lembro se era do Color Make, se era de outra coisa. Então, vocês vão precisar do Color Make, que é o azul, o amarelo, o vermelho, o branco, tá? Pra gente fazer a cor da base que vocês vão usar. Então, vocês vão fazer a base de vocês com essas cores aqui, tá? Na próxima aula prática, meninas. Então, a base, qual que é a base que vocês vão utilizar? Esse daqui. Vocês vão fazer a mistura. Eu tô vendo, a Maísa falou. Vocês vão fazer a mistura e achar a temperatura, inclusive, da pele de vocês e a tonalidade da pele de vocês. Eu também incluiria, gente, o preto, tá? Que o preto também dá para fazer várias coisas com ele, tá bom? Quem quiser comprar. Então, tem como você comprar só as 4 cores. Ah, e o branco, tá? Porque o branco a gente vai deixar ele mais claro ou mais escuro. Vai ajudar você a fazer isso. Então, essas 3 cores aqui são as principais. As cores primárias com branco. Aí eu falei para vocês? Ah, agora eu tirei. Que eu incluiria nesse kit o vermelho. Mas isso para quem maquia, tá? Para quem não maquia, não precisa. Ok? Então, esses 3 aqui dá pra gente fazer coisas bem legais. Aí eu comprei os outros aqui, porque às vezes eu gosto de brincar com maquiagem. Às vezes eu faço umas coisas aqui.
Então, o amarelo e o roxo, se a gente misturar o amarelo com o roxo, eu vou conseguir uma espécie de marrom. Então, esse é o princípio das cores complementares para a gente conseguir, então, camuflar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Ó, eu estou misturando o amarelo, vou pegar um pouquinho de roxo, que eu nunca usei, para ver se eu consigo mostrar para vocês. As cores... Oi, pode perguntar, pode falar. Porque eu tentei fazer e eu não consegui. No caso, a gente vai pegar com a nossa espátulazinha e vai tirar, vai colocar na nossa plaquinha de inox e vai misturar sem nenhuma loção, nem nada. Sem nenhuma... Isso, sem nada, só com eles. Beleza. Tá? Ó, eu misturei o amarelo com o roxo. Tá bem. E aí eu consegui o marrom. A tonalidade, as cores complementares, elas só realmente funcionam quando você pega uma cor, por exemplo, o roxo, o azul com o laranja, você faz essa mistura, conseguiu achar o marrom, a textura marrom e aplicar na pele. Porque tem gente que fala assim, se você tiver uma mancha vermelha e você aplicar o verde em cima, você vai misturar. Os dois juntos não vai dar marrom, gente. Porque você vai pegar a espinha e você vai misturar com o verde? Não tem como. Essa camuflagem, quando você aplica o verde, você só substituiu o vermelho pelo verde. A não ser que você seja filhote, assim, parente do Hulk, né? Aí você vai ficar verdinho depois. Que eu falo assim, né? Vai ficar verdinho depois. Mas a cor da nossa pele, o pigmento da pele é que cor? Marrom, né? Tá marrom aí pra vocês, gente? Que pra mim aqui tá. A mistura que eu fiz. Um marrom mais professor. aqui, tá? Vocês conseguem ver? Olha essa manchinha aqui que eu deixei na minha pele. Eu fiz uma mistura do roxo com o amarelo e ó. Então, só funciona desse jeito, que é o que a gente vai fazer. Como funcionam as cores complementares, como funciona tudo? Fazendo desse jeito, pegando duas cores, misturando, e aí a gente vai ter o roxo, ou melhor, o marrom. Então, na pele, na minha opinião, não funciona. Para mim, fica o verde lá estampado. Lógico, gente, que funciona assim. Quem sabe maquiar vai conseguir camuflar, porque eu já fiz isso. Mas não é tão eficaz, não se você não souber fazer direito, fica aquele manchado, esverdeado na pele. Então, eu gosto de utilizar as cores da pele, tá? As tonalidades. E aí eu jogo o tom quente ou um tom frio, e sempre utilizando o marrom, que é a cor da nossa pele, para fazer a camuflagem. Nunca verde, nunca o amarelo sozinho, nunca dessa forma. O que eu mais uso é o coral, que aí eu vou utilizar nas tonalidades mais frias, que são as manchas de olheiras, manchas de acne. Então, normalmente eu utilizo dessa forma, para fazer a camuflagem. Mas para vocês entenderem aqui o princípio da teoria das cores complementares, que tem tudo a ver, e realmente isso acontece, quando a gente utiliza essas cores complementares, a gente vai resultar no marrom, e a gente vai conseguir, então, camuflar desse jeito, com o marrom, a nossa pele. Então, aqui está os tipos de coloração, né, que formam o círculo cromático. E agora a gente vai conhecer, então, a temperatura das cores. As cores quentes são associadas ao ouro, ao sol, ao fogo, e são consideradas cores normalmente vibrantes. As cores frias, elas são associadas à prata, à água,
ao céu, consideradas cores que transmitem tranquilidade. Então, até mesmo, gente, em cromoterapia, que vocês veem ali em práticas integrativas, a gente tem a disciplina de cromoterapia, que inclusive sou eu que dou, e que a gente entende que essas cores, elas também geram, elas também estimulam o nosso sistema nervoso central, né, estimulando ali neurotransmissores que vão ter uma ação ou de acalmar ou de estimular. Então, as cores que são quentes, elas têm uma ação de deixar as pessoas mais agitadas, mais estimuladas, mais excitadas, né, e tal. Então, pessoas que são mais assim, o ideal é utilizar tons que vão harmonizar, ou seja, o oposto. Tons mais frios, para trazer a tranquilidade, para deixar a pessoa mais calma, tem ação ansiolítica, reduzir o nível de ansiedade. Então, as cores frias, elas têm essa finalidade. E nossa pele também tem temperaturas que vão ser mais voltadas para quente ou para frias ou neutras. Então, aqui eu falei para vocês no início a respeito das cores frias e as cores quentes. As cores frias, no geral, gente, no fundo, na composição base dessas cores, sempre vai ter o azul como base dessas tonalidades. E nas cores quentes sempre vai ter o amarelo como base dessas tonalidades. Então, eu quero deixar uma cor mais fria. Eu tenho um amarelo vibrante. Eu quero deixar um tom mais frio, um amarelo mais frio, vamos dizer assim. Eu coloco um pouco de azul. Eu tenho um rosa. Ele está muito frio, né? Eu quero deixar ele mais quente. Eu vou colocar, quando eu pego um rosa, eu vou colocar um tom de amarelo, que aí eu vou deixar ele mais quente, tá? Uma tonalidade mais quente. Então, é assim que a gente faz. Aí, aqui a temperatura da cor da pele. Em 1942, a maquiadora artista plástica Suzanne Caugil, em 1911 e 1994, ela criou um sistema de harmonia de cores, quentes e frias, utilizando as estações do ano para classificar as peles brancas. Já as peles negras são muito variadas, as mais claras são acinzentadas, passando por claras amareladas, mais escuras avermelhadas, até o muito escuro azulado. Essa informação, gente, está no livro de Visagismo Integrado. Deixa eu pegar aqui para vocês verem na minha imagem, aqui, ó, Visagismo Integrado, aonde ele fala aqui de identidade, estilo e beleza. E nós temos, então, as tonalidades, as temperaturas de pele. As temperaturas. É um livro bem bacana para quem faz maquiagem, trabalha com moda, cabelo. É muito rico, tá? Apesar dele ser um artista plástico, mas passa muita coisa bacana. Então, vamos lá. Aqui vamos, então, entender a classificação das peles. Olha, gente, tem gente que fala assim, ai, prof, é tão difícil achar a minha tonalidade de pele. Gente, as peles morenas, elas são muito difíceis. Existem mais de 100 tipos de tonalidades para peles morenas, tá? De negras a morenas. Então, até mesmo, por exemplo, a cor negra, né? A pessoa que tem a pele negra, existe a tonalidade da pele negra, né? Tem o pardo, tem o mulato, tem o negro, a mais avermelhado, aquele que é mais azulado. Normalmente o mais azulado, gente, é mais em países da África, né? Que possui Nigéria, Angola, que possui o negro com essa tonalidade mais azulada. Aqui no Brasil, um negro assim varia um pouco de avermelhado, acinzentado, amarelado.
temos por conta das misturas, né, de povos. Então, aqui nós temos uma imagem de tonalidades quentes, ou melhor, quentes e frias. Quentes e frias. E vamos, então, conhecer as peles frias. Elas se harmonizam com cores frias. Então, quem são a pessoa que ela tem um fundo ali, o seu subtom, ele é mais azulado, para gerar harmonia, o ideal é você utilizar tons frios. Enquanto as peles quentes combinam com cores quentes para gerar uma harmonia. Se você for gerar um contraste, não, eu quero uma maquiagem, por exemplo, para gerar contraste, aí você tem que fazer o inverso, né? Na peles frias, você vai jogar quente, na pele quente, você já vai jogar um tom frio. E as peles neutras, elas vão combinar com quentes e frios. Aí aqui nós temos os pigmentos azulados, avermelhados em maior quantidade, nas peles frias, tá? A gente vai ter 40% de azul, 20% de amarelo e 40% de vermelho para pessoas que têm a tonalidade fria. No neutro, nós temos 35%, tudo agora vai ser equilibrado. 35% azul, amarelo e vermelho da mesma quantidade. Então, as quantidades bem equilibradas. O tom quente, vamos ter, se é quente, a gente vai ter mais amarelo, né? O tom mais amarelo, 50%, 30% de vermelho e 20% de azul. Inclusive, essa quantidade você pode utilizar na hora que você vai fazer a sua base, identificando a sua temperatura de pele, se ela é mais fria, se ela é quente ou se ela é neutra. Ai, gente, desculpa, minha rinite. Deus do céu. Rinite atacando, gente. Tá. E a pessoa que tem a tonalidade de pele mais oliva, que é um pouquinho mais voltado por azul, azulado, tom frio. Então, a gente vai ter amarelo 45% e isso, gente, para quem tem peles morenas, parece que a pessoa é meio esverdeada. Se olha assim e fala assim, nossa, a pessoa tá meio verde. É um moreno meio esverdeado, ou seja, que tem um tom mais de azul e também de amarelo, estão em equilíbrio. E 10% vermelho, que é aquela pessoa meia pálida, mas ao mesmo tempo frio. Sabe quando a pessoa passa mal? Tem gente que assim, moreno, pessoas que são peles morenas, quando passa mal fica assim, tipo oliva. Vai perdendo assim, parece que o sangue, né? O sangue vai sumindo e fica o amarelo e o azul só estampado na pele da pessoa. Então, tem pessoas que são mais assim, pigmentos amarelados e azulados em maior quantidade. E já já a gente vai identificar aí qual é a tonalidade da nossa, a temperatura da nossa pele. Tá bom? Então, aqui nós identificamos. Aí, a temperatura da pele branca, vamos identificar. A temperatura da pele branca foi classificada conforme as estações do ano. E aí foi classificada dessa seguinte forma: primavera, outono, verão e inverno. A temperatura primavera, que eu vou mostrar a imagem para vocês daqui agora. Não, estou indo para trás. Aqui, ó. A primavera é essa primeira aqui, ó. Aqui é a tonalidade das estações. A pele branca, primavera, outono, inverno e verão. Então, vamos lá. Para a primavera, ela é um tom mais quente, a tonalidade dourado, amarelado, e corresponde a descendências árabe ou orientais, né? Então, só ali do Japão, Coreia, países árabes, eles têm essa tonalidade mais branca, só que amarelada, como a gente viu aqui nessa primeira imagem, tá? Aqui, ó, tá vendo que ela é mais amarelada? Então, vamos voltar para a próxima. Outono.
Ela também é um tom quente. Há dois tipos de pele outono, a pele clara, típico irlandês, ruivo, Polônia e Rússia, e o de pele mais escura, típico espanhol e português. Então, aqueles países lá europeus têm essa diferença. No caso do outono, as pessoas que são ali da Irlanda, Polônia e Rússia são mais clarinhas, e os espanhóis e portugueses são mais escuros, embora sejam brancos. Então, nessa temperatura aqui, ó, os irlandeses, os russos, né, vão ter essa cor aqui quente. E eles, gente, adoram. Os brasileiros acham a gente linda, a cor da gente linda. E é mesmo, né, gente? Um dourado bonito. E aí nós temos o verão, que nesse caso aqui, ela tem uma cor fria, muito claras, são delicadas e rosadas. Normalmente, essa tonalidade, gente, nós classificamos no fototipo 1, né, que são bem clarinhas. No outono também, fototipo 1, no caso dos irlandeses. Aí, aqui, vamos lá para ver a do verão, aqui, ó. E, normalmente, são ali de países nórdicos, né, que a gente considera países nórdicos, são pessoas com uma pele fria, muito claras, delicadas. E, por último, o verão, ou o inverno. Engraçado, gente, vocês viram o verão? Deveria ser quente, né? Mas nesse caso aqui, ele é frio. Então, tomem cuidado com alguma pergunta a esse respeito, tá bom? E inverno, fria, são amareladas, opacas, pálidas, tipo de orientais e árabes também. Nós temos aqui árabes estilo quente e o árabe estilo frio. Aí aqui, ó, para vocês verem, aqui, o inverno. Essa mulher aqui até parece mais, assim, árabe, pelo nariz, assim. Nariz, pessoal, é mais, né, turcos, né? O pessoal daquela região já tem um narizinho, assim, mais, que destaca mais. Então, esse tipo de peles brancas. Então, tá aqui, gente. As peles brancas, vamos entender agora as do grupo de peles quentes, de negras, de temperatura quentes e frias e neutras. Total de 8 tipos derivados de nomes de regiões, ritmos musicais e temperatura. Olha quem veio me visitar, tá aqui, gente, na minha frente, olha. É a Emma, ela sempre vem para cá, gente, que atenção. Tá querendo atenção. Leva a Emma. A coloração dela é fria, né, professora? Oi? A coloração dela é fria, né? É fria, é fria. Então, as tonalidades da pele negra, ela vai ter os 3 grupos, quentes, frias e neutras. E elas são derivadas de nome de regiões, ritmos musicais e temperos. Então, vamos identificar aqui, ó. Nós temos essa atriz, que tem uma pele mais fria. Eu aproximando, vocês conseguem ver? Sim. Eu, aqui nesse caso, gente, nessa imagem que eu peguei de internet, eu colocaria a do meio. Eu acho que eles erraram na hora de colocar quente e a Beyoncé neutra. Vocês concordam? Quem que tá mais amarelada? Eu pensei quando olhei. Não é? Mais amarelada, que, se bem que assim, o cabelo também influencia, mas a Beyoncé também tá com o cabelo mais amarelado e ainda assim tem um tom neutro. Então aqui a gente percebe nitidamente que o neutro é o quente é o do meio e o neutro a Beyoncé. Então eu acho que na hora que a pessoa fez a montagem saiu errado. E o frio, dá pra gente perceber nitidamente, a tonalidade fria, eu não sei o nome dessa atriz. Aí nós temos aqui, gente, Calypso, Spike, Saara, Nilo, Jazz e Blues. Calypso, ele tem a temperatura quente, normalmente peles morenas, normalmente não,
São peles morenas, douradas, semelhante à pele do tipo primavera, mas mais escura. Do tipo primavera, gente, só para lembrar aqui para vocês, primavera aqui é a tonalidade branca, tá? Aqui, ó. Essa daqui. É parecida com essa tonalidade aqui, e por isso que tem muita gente que confunde, né? São pessoas que têm pais, por exemplo, né? Ou ascendentes que são negros e que são brancos. E aí acabam possuindo essa tonalidade de pele dessa forma. Então, vamos conhecer o Calypso? Aqui, ó. Calypso é uma negra mais branca, né? Uma negra mais clara. Que tem um tom mais quente, mais amarelado. Aí nós temos o Spike, que é um tom quente, pele morena, semelhante ao tipo do outono. O outono, não sei se vocês lembram, mas eu vou mostrar aqui, ó, o outono, essa pelezinha aqui mais clarinha. Spike. Aqui eu acho ela mais escura do que o próprio outono. Mas são tonalidades de pele de pessoas que têm pele, que são classificadas na pele negra, mas que têm a tonalidade de pele mais clara. E o Saara é uma tonalidade neutra, pele clara, assemelha-se a alguns peles do tipo inverno, da tonalidade mais clarinha, né, mais branca. Inverno, cadê o inverno? Onde é que eu coloquei? Aqui. O inverno. Semelhante. Aqui, ó. Saara, cadê? Aqui, ó. Nem parece, né, gente? Olhando assim e fala assim, não é classificado em pele negra. Mas para o livro de visagismo integrado do Felipe Hallowell, sim. Nilo, neutra, pele clara, aproximando-se da cor marfim, semelhante à cor do tipo verão, lá das peles claras. Então, vamos aqui, ó. E realmente ela é mais clara, tá vendo, gente? Então, nós temos aqui, nas peles que são negras, tonalidades de peles negras que são bem claras, que se assemelham às peles brancas. E o jazz, que é uma tonalidade fria, pele escura da cor de chocolate ou café, mas não tanto quanto o tipo de blues. Nesse caso, gente, normalmente são os negros brasileiros, que eles têm essa cor aqui, ó, do jazz. A maioria das vezes, os negros, eles têm essa tonalidade. E, por último, blues, pele escura de fundo azul. Nessa coloração, nessa cor, normalmente são pessoas, tem no Brasil, mas é mais raro, então são pessoas mais africanas, né, que tem a cor mais dessa forma, que é uma cor fria, que nós consideramos um tom frio. Então, a gente tem aqui, voltando, essas colorações aqui, e é importante a gente identificar para saber qual é a quantidade de cor que tem nessas tonalidades, nessas temperaturas de pele, para a gente poder trabalhar com a harmonização e harmonização das cores. Aí aqui, gente, não é comprovado cientificamente, mas eu vi essa dica, que é como você identifica a temperatura da sua pele. Então, nós temos as nossas veias aqui no nosso pulso, correto, gente? Nosso pulso. Então, na época quando o Brasil, né, tinha ali o rei, rainha, tinha realeza, né, falava o sangue azul, né, da família do sangue azul, eram pessoas claras e que aparecia sumiu aqui o meu pulso, a veia do meu pulso. Então, se aparecer
a cor mais azul, azul mais evidente, é porque a sua tonalidade, a sua cor, ela é mais fria, contém mais azul, o fundo mais azul, tá? Então, se tá azul, as suas veias. Se ela está aparentando mais verde, então ela é quente. Se ela... A minha é verde, professora. Então você é quente, menina. Eita! Se você confunde com roxo, com esverdeado, então você não sabe identificar exatamente, né, dessas cores, então o seu tom é neutro. Quando você tem dúvida, normalmente, gente, aqui no Brasil a gente tem mais cores neutras, tá? A nossa pele. Então você pode identificar aí qual é a sua temperatura, a temperatura da sua pele, né? A temperatura é diferente de tonalidades, né? Pessoas claras e pessoas escuras. E aí nós temos, então, a temperatura. Tem pessoas que é fria, tem pessoas que são neutras e tem pessoas que são de temperatura quente. Então, façam a experiência de vocês e identifiquem. Aí nós temos a harmonia das cores para cada tipo de pele. Então, aqui eu vou falar um pouco das cores que a gente pode estar utilizando para cada etnia. No caso aqui da etnia oriental, pela temperatura, tem quente, tem fria, mas um tom mais amarelado. Então, os blushes rosados vai harmonizar. As sombras, amarelo vivo, azul, laranja, azul de novo, eles também vão gerar uma harmonia para esse tipo de pele. E os batons fúcsias, que é o rosa meio arroxeado, e avermelhados. E isso, avermelhados. Aqui tem os tons de batom. Opa, deixa eu ver se eu chego mais perto. Tá, os cílios bem curvados e pretos ficam bem bonitos, destacam. A cor do cabelo aqui tá meio embaçado, mas eu vou ler aqui para vocês. A cor natural do cabelo já harmoniza com a tonalidade da pele. Se for modificar a cor natural, o ideal são alterações apenas de nuances, tom sobre tom. Então, não mudar muito, né? Um acastanhado fica bonito como tá aqui, ó. Vai destacar com essas nuances que ele recomendou. O nosso slide. Aí nós temos os tons, um tom de pele branca e aqui blush suave, rosado e amarronzados ficam bonitos, harmônico. Sombras verdes, bronze e salmão, batons rosas, avermelhados, laranja. Gente, para você que vai fazer maquiagem, não sabe o que utilizar, que cor utilizar, lembra dessas informações aqui que vai te ajudar a ser mais assertiva na hora de maquiar. E você também, esteticista, que vai, futuro esteticista, né? Que vai fazer uma maquiagem em você, tá com medo de errar, de não gerar equilíbrio? Vai nessas dicas aqui que vai, ó, vai ficar de boa. Só falta agora treinar para deixar a técnica, ó, muito legal, muito bacana. Então, os tons rosa, avermelhados, laranjas ficam muito bem nesse tipo de pele. Ai, gente, minha rinite atacando. Os cílios negros ou marrons ficam bonitos. Não utilize bases rosadas, apenas bege. Então, a gente vai evitar tons rosados em bases nesse tipo de pele branca. Cabelo, loiro escuro, chocolate, castanho acaju, acobreado e tons avermelhados combinam com peles claras. Mechas são uma ótima alternativa se não quiser radicalizar e gera uma harmonia bem bacana para não ficar com aquele aspecto pálido, né, da pele. Aí nós temos a morena dourada, que é aqui do Brasil. O blush pêssego e rosa deixa ainda mais harmônico, valoriza o tom de pele. Sombras rosa, azul, roxo e bronze. O batom em
cores quentes e os tons neutros e o rosa. Para o cabelo, uma ótima opção é o chocolate no fundo com luzes finas, douradas para iluminar, manter a tonalidade natural e faça mechas acobreadas. Fica lindo, gente. Dá um, assim, revitaliza, parece a imagem. Castanho dourado, cobre e marrom são cores que realçam a pele morena. E Professora, eu vou ter que sair, tá? Não tô me sentindo muito bem. oi? Eu vou ter que sair agora porque eu não tô me sentindo muito bem. Ah, sim, tudo bem, tranquilo. Aí melhoras para você, cuidado. Tá bem, obrigada, até Dá mais. notícia Boa. depois, viu, Jamile? Tá bem. Uhum. Para negras, uva bordô fica lindo. As sombras, textura metalizadas, todas de todas as cores, se forem metalizadas, fica bonito. Dourados, azul escuro, marrom. O marrom opaco fica legal também. As metalizadas, todas as cores, tá? E as opacas também, o preto, o marrom, fica bem bacana. Batom escuros, ameixa, avermelhados e acobreados ficam legais. E os nudes também, tá bom? Como tá aqui na nossa modelo. E cobre, dourado e texturas metalizadas ficam bem. Trabalhe os tons da pele sem uniformizá-las. Evite a descoloração, como os fios são mais finos e frágil, o cabelo pode ficar quebradiço. Gente, hoje em dia a gente já tem técnicas para isso, né? As cabeleireiras aí usam cores, descolore e fica muito bonito. Duas boas opções são o castanho escuro e o preto, pois ajudam a dar mais brilho ao visual. E também os loiros, gente, atualmente. Isso aqui já está desatualizado, né? Eu ver se eu acho uma imagem mais atualizada para a gente. Então, está muito em alta usar os dourados, os loiros nas peles negras, né? O cabelo fica bem bacana, bem bonito. Então, aqui os tons. E, por último, a ruiva com o blush marrom, o tom goiaba, as sombras dourado, laranja, verde claro, que até combina com os olhos se for claros, batom acobreado, marrom e o cabelo cor natural, já harmoniza muito bem o tom da pele. Se for modificar a cor natural, o ideal são alterações apenas de nuances, tom sobre tom. Então, isso aqui, gente, é para gerar harmonia, mas existem diversas formas de utilizar, e o ideal é a pessoa ver realmente com o cabeleireiro, que seja visagista, que ele vai poder estar orientando. E aí, aqui nós temos a harmonia de cores para os olhos. Quer gerar harmonia de acordo com a tonalidade do olho? Então, né, a gente viu agora dos tons de pele, peles negras, peles morenas, peles brancas, orientais, ruivas, e agora a gente vai ver pela tonalidade do olho quais são as melhores cores. Então, aqui para os tons verdes, né, olhos verdes, cobre, marrom, cinza, fica muito legal, um rosinha, champanhe. Os azuis, dourado, amarelo, marrom, combinam. Meio acinzentado, azuis, grafites e lilás. Os castanhos tipo mel, verde, bordô, dourado. E tem que fazer bem abaixo dos olhos, porque quem tem os olhos tons de mel, normalmente, gente, a pessoa tem tendência a olheiras. Não é que está ligada aos olhos, tá? Mas são pessoas mais morenas. E aí, o ideal é você fazer uma boa cobertura de corretivo para ficar bem bonito, para você poder utilizar essas tons aqui, ó, verde, bordô, tons mais escuros, para não parecer que está com olheira. E os castanhos, que o bronze, o lilás, o azul, são opções, não que são as únicas cores que podem ser utilizadas, tá? As opções
para harmonia de acordo com a tonalidade dos olhos. Então, essas aqui, gente, são as cores que a gente vai trabalhar. Olha, nós terminamos mais rápido do que eu pensei. Tem um vídeo agora que eu vou mostrar para vocês. Vou deixar o finalzinho da aula agora para vocês fazerem a atividade, lembrando que essa atividade também vai cair em prova. Hoje não dá para corrigir, porque eu fui dar para vocês hoje, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo que mostra como a gente vai utilizar as cores, né? O Color Make. Repetindo aqui aquela tabelinha que eu mostrei das cores complementares, como realmente é a forma correta de usar as cores complementares, que é dessa forma aqui, com o Color Make. Tá? E agora eu vou mostrar vocês, por favor, me falem se vocês estão ouvindo, tá? Vou colocar aqui o vídeo. Olá, vamos falar sobre colorimetria na maquiagem. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu exato tom de pele usando as 3 cores primárias. Nós sabemos que a junção das 3 cores primárias resulta no marrom. Marrom é o tom base da nossa pele. Através da mistura... Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. As 3 cores primárias, nós fazemos qualquer tonalidade de pele. Nesse vídeo, eu vou ensinar para vocês a fazer o meu tom de pele. Se você tem a tonalidade de pele como a minha, esse vídeo vai servir para vocês. Se vocês quiserem que a gente faça esse mesmo vídeo voltado apenas para a pele negra, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai fazer. Eu misturei as 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho, e resultou no marrom. Só que ele resulta no marrom um pouquinho mais escuro. Para deixar um pouco mais na tonalidade de pele, eu misturo um pouquinho mais de amarelo, que assim resulta um tom mais usável para qualquer tipo de tonalidade. Através dessa cor que a gente acabou de criar, aí sim nós conseguimos criar qualquer tonalidade de pele. Para chegar o mais próximo possível da minha tonalidade, eu adiciono um pouquinho mais de branco. O branco, ele vai clarear, nesse caso, e vai trazer um tom mais próximo possível da minha pele. Então, eu misturo bem. É importante que a proporção da mistura esteja exatamente igual, não pode ter falhas de produto, tá? Acabei de misturar o produto e, se vocês observarem, ele fica um tom levemente mais rosado. Preciso neutralizar esse tom, porque o meu subtom não é rosado, o subtom é mais amarelado, e eu preciso deixar ele um pouquinho mais neutro para depois amarelar. Eu neutralizo o tom avermelhado dessa cor com o tom de verde, por isso que eu misturo o amarelo e o azul, que resultam em verde, tá? Eu misturei os dois diretamente naquela misturinha para deixar um pouquinho mais neutro esse tom. Pronto. Consegui neutralizar. Agora sim, eu vou clarear um pouquinho mais essa tonalidade para tentar aproximar um pouco mais da minha tonalidade de pele. No final, eu vou deixar para vocês 3 tons de pele que são mais ou menos próximos ao meu tom de pele, assim, e ficam mais ou menos legal, tá? Misturei, vocês podem ver que quase deu a minha tonalidade de pele, ficou bem legal, inclusive, esse tom. Mas mesmo assim, eu ainda achei que ficou um pouco neutro demais. Parei um pouquinho mais antes de tentar dar uma amarelada, para deixar um tom um pouquinho mais amarelado. Se vocês observarem, ficou um tom bem clarinho, porém, uma tonalidade bem neutra. É importante que misture bem, bastante mesmo, para deixar essa mistura bem uniforme, de forma que ela fique uma mistura inteira. Assim eu vou clareando aos poucos, adicionando branco. Quanto mais branco você adiciona, mais essa cor fica mais clarinha, tá? Então tem que tomar cuidado com não adicionar branco demais e deixar essa tonalidade clara demais. Criamos o primeiro tom, e se vocês observarem, a gente deixou ele mais neutro. Já vou mostrar para vocês. Agora eu vou amarelar um pouquinho mais, que eu achei que a tonalidade ficou neutra demais. A gente acrescenta um pouquinho da tonalidade amarela para deixar esse tom um pouquinho mais amarelo. Gente, e é uma coisa muito mágica. Olha que incrível. Através daquelas 3 cores primárias lá do início, com a adição de branco, a gente consegue criar um tom exato da nossa pele. Já pensou em criar um tom personalizado para sua cliente? Olha que maravilha, né? Então a gente cria a tonalidade que a gente quiser através dessas 3 cores primárias.
Adicionei um pouquinho mais de branco para adicionar uma cor um pouquinho mais, para criar uma cor um pouquinho mais clarinha dessa tonalidade, caso você seja um pouco mais claro que eu. Eu acho que essa segunda tonalidade que a gente criou já seria um tom bem legal para minha tonalidade de pele. E olha que legal, gente. Quanto mais você estuda as cores, mais você quer estudar sobre elas cada vez mais. Resumo do vídeo. Através dessas 3 cores primárias, azul, amarelo e vermelho, com adição de branco, a gente conseguiu criar essa tonalidade que se aproximou muito bem do meu tom de pele. Então, vocês sabem que a partir dessas cores, todas as outras cores foram criadas. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários para mim. Deixa bastante like, porque assim eu consigo entender que vocês estão gostando do conteúdo e eu consigo trazer um pouco mais, tá bom? Beijos e até o próximo. Bom, gente, então, a aula prática utilizaremos as cores primárias e complementares para conseguir neutralizar discromias da pele e obter diversas tonalidades e temperatura de pele. A gente vai fazer tudo, gente, contorno, iluminação, batom, blush, que mais? E sombra, tudo que vocês quiserem fazer, tá bom? A gente vai fazer com as tonalidades. Eita, tirar aqui o meu vídeo. Com as tonalidades aqui primárias, ok, meninas? Então, semana que vem não teremos aula prática, teremos prova, tá? Não esqueçam disso. Alguém perguntar lá, desatualizado lá no grupo, perguntar, gente, hoje vai ser prática, vai ser prova. Beleza, meninas? Tá, então nós teremos a prova no dia 18, que será semana que vem. No dia 25, eu preciso fazer a correção da prova. Então, a gente vai ter a correção da prova. Nós teremos uma aula teórica, porque eu já vou aproveitar a correção e já dar uma outra aula para vocês, que é sobre... que é, gente? Deixa eu olhar aqui. Sobre os tipos de rosto e suas características. E aí, no dia... 2, não, no dia 1º, no dia 1º de junho é que a gente vai fazer essa aula aqui de colorimetria, tá bom? Então, vocês vão ter bastante tempo para poder adquirir, se vocês quiserem. Inclusive, vocês podem até se juntar, gente, se unir, para cada uma ficar com um pouquinho do produto, se vocês não forem usar depois. Então, no dia 1º é que vai ser a nossa aula prática, tá bom? Desse conteúdo aqui. Então, a gente vai ter prova semana que vem, então nós não teremos aula. Depois nós teremos no dia 25 a correção da prova e uma aula teórica, que é os formatos de rosto. E no dia 1º a gente vai ter a aula prática. Beleza? Entenderam? Olá, pessoal. Entendi. Ai, que bom, gente. Então, meninas, tem alguma dúvida a respeito da aula? Querem perguntar alguma coisa? Tudo tranquilo, tudo certinho? Façam, então, os exercícios, porque vai cair na prova, tá? Esse conteúdo é o conteúdo que eu corrigi nessa aula. Qualquer dúvida, eu vou ficar à disposição de vocês, vou deixar esse momento para vocês terminarem de fazer os exercícios. E eu já desejo, desde agora, boa prova para todas vocês, valem 2,5, então, ó, se esforcem. E semana que vem eu desejo, então, boa prova para vocês. E, gente, tudo de bom, aproveitem esse final de noite aí para estudar e para descansar. Um beijo, até a próxima aula do dia 25. Tchau, tchau. Professora?